Filipenses, capítulo de número 3. Quem já achou, diga amém. Amém. Então vamos ler 3, versículos 12 e 13 e 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-los, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, querido Deus, Tua palavra é viva, a Tua palavra é pura, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E bem-aventurado é aquele que nela medita dia e noite. Ó Deus, então nós queremos te pedir agora que essa palavra tão preciosa, a Tua mensagem para nós, que ela agora possa nos falar, que ela possa alimentar, que ela possa exortar, que ela possa encorajar, ela possa fazer em cada coração aqui tudo o que te apraz, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós estamos findando um ano, e quando nós estamos findando um ano, é normal que nós façamos algumas reflexões. Dificilmente uma pessoa, quando chega no final do ano, ela não faz uma reflexão sobre aquilo que foi o ano para ela, né? Seja na vida profissional, na vida familiar, seja em sonhos, em alvos, em metas que você pretendia no início do ano ter alcançado. Algumas alcançou, algumas não alcançou, algumas coisas nós fomos bem sucedidos, algumas coisas nós realizamos o que queríamos, em outras não. No ano de 2013, por certo, nós realizamos muitas coisas que lá no início do ano nós nos propomos a fazer, mas por certo também, às vezes pinta aquela tristezinha, aquele sentimento de frustração por não termos feito tudo o que gostaríamos de fazer. Isso é normal que nessa época do ano todos nós passemos por esse tipo de experiência. Agora, quais são as pessoas que têm feito diferença no mundo? E quais são as pessoas que fizeram diferença na Bíblia? Não foram pessoas
que todas as coisas na vida delas deu certo. Não foram pessoas que só acertaram. As pessoas que fizeram diferença no mundo são pessoas que acertaram e erraram. As pessoas que fizeram diferença no mundo são pessoas que também tiveram frustrações. Mas o que faz diferença, o que fez essas pessoas fazerem diferença, foi o fato delas não desistirem. Foi o fato delas insistirem. Foi o fato delas persistirem. Foi o fato delas perseguirem aquilo que elas achavam que era o melhor a ser feito. Persistiram, insistiram, não é? E uma das pessoas que nós conhecemos na Bíblia assim foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que nem tudo na vida dele foi mil maravilhas. Parece até que a maioria não foi mil maravilhas. Ele foi um homem, falar do apóstolo Paulo é estar diante de um homem espiritualmente vitorioso. É falar de um homem espiritualmente aprovado por Deus. É falar de um homem espiritualmente bem-sucedido. É falar de um homem que a vida dele nos inspira. Quando nós estudamos a vida desse homem, a maneira como ele se converteu, ele que era um perseguidor dos crentes, ele mandava matar os crentes. Muitos crentes foram mortos com a permissão dele. E esse homem, ele se converteu a Cristo. E ele se converteu a Cristo e ele se tornou uma pessoa tremendamente apaixonada por Jesus e pela igreja de Cristo. Tremendamente apaixonado pelas pessoas, ele então investiu a sua vida em ganhar outro para Cristo. Ele atendeu o chamado de Deus. Deus o chamou para ser um pregador do Evangelho. Deus o chamou para ser um missionário. E ele respondeu sim a esse chamado. Assim como hoje também, quem sabe no final desse ano, Deus quer chamar você para alguma coisa. Deus está chamando você. Quem sabe aqui tem algumas pessoas aqui que Deus está chamando para ser um pastor. Para quem que nós vamos passar o bastão? Para quem que nós vamos passar o bastão? Quem sabe para alguns que estão aqui. Deus quer missionários. Deus precisa de missionários. Deus precisa de evangelistas. Deus precisa. E esse homem então ele insistiu. Esse homem, ele foi perseguido, de perseguidor, passou a perseguido, foi tremendamente perseguido, foi torturado, foi preso, foi maltratado, mas o homem estava, a vida inteira dele, o que marcou a vida dele, foi essa vida de testemunho, de fidelidade, de persistência. E esse homem, agora diante de nós, esse texto em que ele está falando sobre uma das coisas mais importantes na vida de um cristão, que é alcançar a maturidade. A palavra perfeição em Cristo, o alvo supremo, que é sermos cada vez mais parecidos com Jesus, quando nesse contexto o termo perfeição é usado, ele tem esse sentido. Não é ser perfeito no sinal de que você não vai mais errar, não é no sentido que você não vai pecar, mas é nesse sentido que se refere ao amadurecimento, a ser um cristão maduro, a ser um cristão firme na fé, a ser um cristão cada vez mais parecido com Cristo. É nesse sentido. E Paulo, que era um cristão tão bem sucedido, ele que era um cristão que pôde até dizer ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo, ele vai falar nesse texto assim: irmãos,
Não que eu já tenha obtido, por isso tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo. Então, nessa noite, onde nós estamos encerrando um ano, eu quero pregar sobre esse tema: sigamos em frente. Sigamos em frente. Como foi o ano para você? Eu não sei. Talvez esse ano para você foi um ano de mais frustrações do que de alegrias. Talvez para alguns aqui foi um ano de mais alegrias do que frustrações. Talvez para alguns aqui o ano foi mais de fracassos do que de conquistas. Talvez para outros foram mais vitórias e menos derrotas. Porém, uma coisa é certa: não importa como foi o ano para você. Se o ano foi muito bom ou não foi. Se o ano foi de muitas conquistas ou não. O importante agora, o importante nesse momento é que nós precisamos olhar para frente. Se o ano foi muito bom, olha para frente, porque o próximo pode ser melhor ainda. Se o ano não foi muito bom, olha para frente, porque vai ser melhor. Mas o importante é olhar para frente. Essa é a grande lição desses 3 versículos. A grande lição desses 3 versículos de Paulo é: olhe para frente, siga em frente. Então, meu irmão, se você está terminando esse ano triste com alguma coisa, se você está terminando esse ano triste porque você esperava que o ano fosse melhor, ou se você está muito feliz que o ano foi muito bom, não importa como foi. O importante é que hoje Deus te chama para olhar para frente, para seguir em frente. E esse termo que Paulo está usando aqui, tudo indica que Paulo era um cara que gostava muito de esportes, porque em várias vezes que ele escreve, ele usa a linguagem do atleta, né? E aqui também ele está usando uma linguagem de atleta. Quando ele está dizendo, ele fala desse alvo supremo, dessa carreira que está diante dele, não é? Quando ele diz: não que eu já tenho não que eu já tenho obtido tudo isso, eu tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo. A ideia aqui é de uma carreira, é algo que ele está correndo. É como se ele estivesse disputando a São Silvestre. E ele disse, essa é a ideia dele. Então, Paulo, o que ele quer transmitir para nós, os crentes, em muito do que ele escreve, é que todos nós temos uma corrida que nos está proposta. E essa corrida que nos está proposta é a corrida cristã, é a carreira cristã, é a vida cristã. Quando você se converteu, você entrou numa carreira, você está correndo uma corrida cristã. E nessa carreira cristã, o importante é que você jamais saia dela, mas é importante que você se desenvolva nela. Você não pode hoje, nessa carreira, estar pior do que você estava no passado. Porque como atleta cristão, nós temos que estar cada vez atletas melhores, cada vez atletas mais bem preparados, cada vez atletas com preparo melhor. Se você já foi um atleta melhor, você tem que procurar parar, pensar, porque não é esse o ensinamento do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, e ele que era um baita de um atleta de Cristo. Ele, na Olimpíada espiritual, seria medalha de ouro. E o que ele diz? Mas eu não estou satisfeito não. Eu julgo que não alcancei nada não, então estou prosseguindo, estou correndo. É isso que ele está falando para a gente aqui. É isso que ele está dizendo nesse texto. Então, e foi por isso que ele pôde chegar na hora da morte dele e dizer o quê? Combati o bom
combate, terminei a corrida e guardei a fé. Cumpri. Teve uma Olimpíada em 1968, no México, em que um determinado atleta ele chegou mais de 1 hora depois do primeiro lugar, que ganhou a maratona. Ele chegou se arrastando, sangrando, com a perna sangrando, com o pé sangrando, e ele correndo, e então as pessoas perguntaram para ele: por que você continuou? Por que você não desistiu? Por que você continuou essa carreira? Aí ele disse o seguinte: meu país me enviou a esta cidade não para iniciar uma corrida, mas meu país me enviou para terminar essa corrida. Não me enviou só para iniciar uma corrida, mas me enviou para terminar. Mesmo que eu chegue 1 hora depois, meu país não me trouxe para cá para eu ganhar, mas ele me trouxe para eu terminar. E é assim na nossa carreira cristã. O nosso Deus, Ele nos chamou, nosso Deus, Ele nos colocou nessa corrida, nessa carreira cristã, para nós terminarmos, chegarmos lá. Porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Fique firme nessa corrida. Aí quando você terminar essa corrida, chegar o teu dia, que Deus te chamar, vou colocar na sua cabeça a coroa da vida, avançando sempre. Então, eu quero pensar em primeiro lugar, sigamos em frente na busca da maturidade cristã. Sigamos em frente. O alvo da vida, o versículo 12, ele está falando de que ele está em busca da perfeição. Ele vai dizer: eu ainda não sou perfeito, eu estou sendo aperfeiçoado, mas eu prossigo em direção a isso, porque para isso eu fui alcançado por Cristo, para isso Cristo me chamou, para isso eu fui salvo. Tem muita gente que acha que foi salvo para receber bênção. Tem muita gente aí que acha que foi salvo para receber bênção. Não, meu irmão, é muito melhor do que isso. Nós fomos salvos por amor e pela graça de Deus, e nós fomos salvos para nos tornarmos filhos de Deus e para nós iniciarmos uma corrida, uma carreira de crescimento, de aperfeiçoamento, para nos tornarmos cada vez mais maduros, parecidos com Cristo, até chegar o nosso dia. É muita pobreza achar que você é um crente para receber bênção. É pobreza demais. Você foi chamado por Cristo para entrar numa carreira, a carreira dele, para que você se torne cada dia mais parecido com ele, cada dia mais maduro. Então, a gente está aqui na igreja, por exemplo, a Ana Júlia, que me deu esse quadro. A Ana Júlia, um dia desse, era um nenenzinho, foi apresentada, ela cresceu, ela se desenvolveu. Quantos anos ela está hoje? 5. Ela hoje até pinta o quadrinho. Não é verdade? Mas a vida é assim. A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo. É uma anomalia você chegar no final de um ano e não estar mais maduro do que eu estava no final do ano passado. É uma anomalia. Assim como o crescimento na vida física, nós também precisamos desenvolver na vida espiritual. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não alcancei ainda não, gente. Eu estou aqui preso, escrevendo para vocês aí, essa carta em Filipenses, essa igreja em Filipos,
Eu sei que essa igreja é uma bênção na minha vida, Paulo falava, mas olha, gente, eu não alcancei ainda, eu estou buscando. Então, meus irmãos, quando a Paulo aqui está falando em alcançar a perfeição, ele está falando de desenvolvimento. O que é um crente que está vivendo em perfeição? É um crente que está em desenvolvimento. Se você não está em desenvolvimento, seria como Paulo dissesse assim para você: eu estou prosseguindo para o alvo. Por quê? Porque eu estou em desenvolvimento. Agora, se você não está se desenvolvendo, você não está prosseguindo para o alvo, para o objetivo, para a meta que Deus tem para nós, que é o nosso crescimento, que é o nosso amadurecimento. A igreja não pode ser uma comunidade de apais, de apai. Não é? O que é a associação? Muitas igrejas são assim, é como se estivesse num apai, porque você tem crentes com 20 anos de crente, mas com o desenvolvimento de quem tem 2 anos de crente. Não é verdade? Isso não pode. Então, Paulo está nos convidando assim: vamos andar para frente, vamos crescer, vamos amadurecer. Então, Paulo, e uma das melhores maneiras, por que Paulo crescia? Alguém aqui é atleta? Tem algum atleta aqui? Levanta a mão. Tem algum atleta? Muito bem. Você faz que tipo de esporte? Natação. Muito bem. Então, eu vou pegar o meu jovem ali que faz natação, Gabriel, e aí o Gabriel, ele vai dizer o seguinte: ele vai se comparar, quando ele vai nadar, ele vai se comparar com o pastor Valdo nadando. Se ele se comparar comigo nadando, ele vai ser um bom nadador ou um nadador, o que vocês acham? Meia boca? Se ele se comparar comigo, ele não vai ser boca nenhuma. E Paulo, então ele tem que, agora se ele falar assim: não, eu quero nadar igual ao cielo, eu falei: certo? Cielo, o que vai acontecer com ele a cada dia? Cada dia ele vai procurar se desenvolver mais. Você sabe por que muitos crentes não se desenvolvem? Porque muitos crentes não estão se comparando com Jesus, não estão olhando para Jesus. Ele fica olhando para aquele pastor tal, para aquele pastor tal, para aquele líder tal, para irmão tal, para irmã tal. Aí ele se acha, porque comparado com aquele irmão, com aquela irmã, ele é um crentaço. Aí ele se acha, é igual o Gabriel lá, quando eu caí na piscina, ele deu 10-0, ele falou: sou bom mesmo, né? Aí quando ele cai numa prova para valer mesmo, ele se lasca todo. Por quê? O parâmetro dele está fraco. Então, Paulo não. Paulo, o alvo dele, supremo, para quem ele olhava, para quem ele se mirava, quem era o parâmetro dele, era Jesus Cristo. E aí, meu irmão, minha irmã, se a gente olhar para Jesus, o que a gente vai dizer? Vai ter sempre que seguir em frente. Não dá para parar e ficar: não, é seguir em frente, é seguir em frente. Claro que, por causa das nossas limitações físicas, cada fase da vida, você vai ter que se adaptar ao que é o teu seguir em frente. Não é verdade? Não é? Quando eu era líder de mocidade lá no Rio de Janeiro, ninguém me segurava, não. Eu era um trator. Né? Eu, num domingo só, eu visitava para distribuir material lá da Juventude Batista Carioca, num domingo só 20 igrejas. Vai fazer hoje que eu morro. Né? Mas, assim, você tem que entender o que é na tua vida seguir para frente, mas tem que seguir.
Não pode parar, não pode chegar e dizer assim, não, eu já fiz muito na igreja, eu já servi muito a Jesus, eu já fiz isso, agora eu vou descansar. Não pode, a Bíblia diz, o profeta diz que não será aqui o nosso descanso. Então tem que seguir em frente. Agora, é claro que com limitação, que cada um tem física, mas tem que dizer, eu tenho que seguir em frente porque eu estou olhando para Jesus, eu não estou olhando para ninguém. Tem muita gente de braço cruzado na igreja, tem muita gente que não está servindo a Deus na igreja, porque olhou para mim, se decepcionou comigo, parou. Mas vai mesmo, porque eu como ser humano, e qualquer um, você vai ter um momento que você vai decepcionar. Não, Paulo ele olhava para Jesus, ele caminhava olhando para Jesus. Então, o que acontecia com Paulo? O que acontecia por ele olhar para Jesus, ele era um homem inconformado, insatisfeito. Se o Gabriel vai se comparar com o Cielo, ele começa a nadar, então ele vai estar sempre insatisfeito, sempre querendo mais, sempre querendo ganhar mais tempo, porque ele quer aprimorar o tempo dele, ele quer chegar cada vez mais perto. Paulo era insatisfeito no sentido positivo dessa palavra, porque por estar insatisfeito ele estava motivado. Quem é a pessoa desmotivada? É o satisfeito. O cara satisfeito não é desmotivado na vida. O cara satisfeito, eu estou satisfeito com o que eu ganho, para que eu vou trabalhar mais para ganhar melhor? Eu estou satisfeito com o que eu sei, para que eu vou ler e estudar para saber mais? Eu estou satisfeito com isso. Está satisfeito? Não, Paulo está dizendo aqui que ele prossegue, ele vai adiante, ele quer prosseguir, ele quer caminhar. Então Paulo, como ele olhava para Jesus, ele estava sempre motivado. Não existe motivado satisfeito. Parece uma besteira que eu estou falando, mas pensa nisso na verdade. Não, pastor, peraí, motivado. O cara que está satisfeito, que não está satisfeito, não fica motivado. Em termos de resultados, não. Em termos de alcançar um alvo, não. Em termos de alcançar um objetivo, não. Em termos de alcançar um objetivo, se você ficar satisfeito, você vai parar de lutar pelo objetivo. Paulo, então, ele está motivado. Por quê? Porque ele quer mais. Ele quer mais. Era como Moisés e Deus. Deus falou para Moisés, Deus falava para Moisés, e Moisés, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. É Paulo. É Paulo. Meu irmão, minha irmã, ouça bem o que eu vou dizer para você. Você não vai seguir em frente se você ficar satisfeito com a vida que você tem com Deus. Se você ficar satisfeito com a sua vida espiritual, se você achar que o que você está fazendo está bom, se você achar que a tua vida de oração está boa, se você achar que a maneira que você está investindo no reino está bom, se você achar a maneira que você está servindo está legal, está tudo bom, se você ficar satisfeito, aí você não vai seguir em frente. Paulo segue em frente, justamente por isso, não é? Eu sei que tem uma igreja nos Estados Unidos que começou a fazer uma coisa que algumas igrejas, pelo menos eu sei que uma igreja no Brasil copiou, que eles colocam assim na porta, lá no Rio Grande do Sul. Vocês são do Sul, não são? Estão lá do Sul também? Os gaúchos nos visitando, sejam bem-vindos. Lá tem uma igreja chamada Montserrat, Batista Montserrat, que ela tem uma placa escrito assim: se você for perfeito, não entre. Na frente da igreja, né? Se você é perfeito, não entre. Aqui é lugar de pessoas imperfeitas. Mas eu acho que a gente poderia também botar uma placa ali fora: se você é satisfeito, não entre. Aqui é lugar de insatisfeitos, gente que quer mais de Deus, gente que quer buscar mais, quer fazer mais, quer realizar mais, quer ter comunhão maior, gente insatisfeita com Deus. Por isso, segue em frente, buscando mais ao Senhor, como Paulo faz nesse texto. Então, precisa-se de insatisfeitos, precisa-se de quem está insatisfeito, quer mais. E aí eu botaria a placa assim: então, se você está satisfeito com a sua vida espiritual, não entre. Igreja de insatisfeitos.
Então nós precisamos de uma atitude abençoada e abençoadora. E aí, meus irmãos, sabe uma coisa? Muitas vezes a gente tem consciência disso. Só que a gente não toma uma atitude. Paulo, depois dele falar que ele quer mais, que ele está insatisfeito, que ele quer seguir para frente, no versículo 12, ele diz assim: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Paulo era um homem de ação. Paulo era um homem de atitudes. Então eu disse: olha, eu não alcancei ainda. Eu estou querendo isso, eu estou buscando isso, eu busco essa perfeição. Eu quero esse algo supremo de estar cada vez mais próximo e parecido com Jesus. Uma coisa eu faço. É necessário que a gente tenha determinação. Eu tenho dito aqui o ano inteiro para vocês o seguinte: ninguém é salvo com sacrifício. Nós somos salvos pela nossa fé, na graça, no amor de Jesus. A fé é graça de Jesus. Mas para seguir em frente, tem que ter sacrifício. Para seguir em frente, tem que haver dedicação. Esse versículo aqui está repleto de dedicação, de determinação, esse texto, de perseverança. Prossigo, estou determinado, sei para onde vou. Ele fala tudo isso nesse texto. Então, nesse final de ano, o que nós precisamos pensar? Que nós precisamos ter algo a que buscar. Algo a que buscar. E como crentes em Jesus Cristo, na nossa vida cristã, o que é esse a que buscar? É Cristo. É crescer em Cristo. Eu já sou um crente, então desenvolva a sua salvação. Nessa mesma carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo fala em desenvolvimento da salvação. Crescer, desenvolver, e aí parar e dizer: eu estou em desenvolvimento, a minha vida cristã está desenvolvendo. Seguir em frente é estar em desenvolvimento. Amém? Você está em desenvolvimento? Então fala para a pessoa do seu lado aí: tem que se envolver, irmão. Fala para isso, né? Tem que se envolver. Não é verdade? Segunda coisa, aí Paulo vai dizer algumas coisas que ele faz, não vou abordar todas, mas Paulo, para ele sempre desenvolver para onde ele quer chegar, para que ele possa amadurecer em Cristo, para que ele possa crescer em Cristo, presta atenção, uma das coisas que Paulo faz é que ele diz o seguinte, presta atenção, versículo 13: uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. Primeira coisa que ele faz, ele esquece as coisas que ficaram para trás. Presta bem, Paulo era crente, Paulo era um homem de Deus, mas Paulo era ser humano. Paulo está falando aqui de alguma coisa que era apagada da mente dele? Não. Paulo não está dizendo aqui, uma coisa eu faço, eu esqueço, apagou da minha mente. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que essas coisas que ele ficaram para trás, ele não coloca mais no coração dele, o pensamento dele, a paixão dele, os sonhos dele. Por quê? Simplesmente porque ficaram para trás. Quando você coloca o teu coração nas coisas que ficaram para trás, você, presta atenção, você não vai seguir para frente. Quando nós colocamos a mente nas coisas que ficaram para trás, você não vai se desenvolver. Você não se desenvolve. Para você se desenvolver na fé, você não pode colocar a sua afeição no passado.
A sua afeição tem que estar no presente e no futuro. Porque quando você começa a colocar o coração no passado, a afeição no passado, você começa a viver no passado e viver no passado. O passado não é um lugar para nós vivermos. O passado é um lugar para aprendermos. Aprender as lições e seguir em frente. Por isso que Paulo fala aqui que ele quer esquecer. E uma das coisas que faz a gente aprender com o passado, mas não viver nele, é não ficar olhando para trás. Quem se lembra a história da mulher de Ló? Jesus Cristo disse uma vez assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Deus ia tirar a família de lá, atravessar a planície com eles e colocá-los no monte alto, lá em Gênesis. Isso é uma palavra de Deus. Quando a família sai de Sodoma e Gomorra, o que acontece com a mulher de Ló? Ela olha para trás. Ela não seguiu esse conselho. Paulo ainda não tinha escrito claro, mas hoje nós temos a Bíblia completa. Ela não esqueceu as coisas que ficaram para trás. Ló esqueceu de Sodoma e Gomorra? Não. As coisas de Sodoma e Gomorra apagaram no coração de Ló e na cabeça? Não. Mas ele seguiu uma ordem de Deus e disse: atravesse a planície e vamos para o alto, porque eu tenho coisas melhores para vocês. A vida é assim, irmãos. Nós temos que atravessar a planície e ir para lugares altos, para não ficarmos presos ao passado. E Paulo está dizendo que a gente, para seguir, tem que esquecer as coisas que para trás ficam. Não pode estar preso às coisas que ficam para trás. Eu quero olhar para frente. Deus disse para Ló e a família: vem para cá, porque nessa cidade eu não tenho nem mais como me encontrar com vocês. Agora aqui na planície do monte vocês vão estar comigo. Eu vou fazer vocês prosperarem. Meus irmãos, qual é o olhar da mulher de Ló? Por que ela olhou? Qual era o olhar dela, hein? Não sei. Mas talvez foi um olhar de rebeldia, foi um olhar de desobediência, de descrença, quem sabe de resistência. Deus falou, mas ela resistiu ao que Deus falou e olhou para trás. Isso acontece muito na vida da gente. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Olha para frente, meu filho. Olha para frente. Eu tenho coisas grandes para você, eu quero te colocar em lugares altos. Olha para frente, olha para frente, olha para frente, olha para frente, olha para frente. E eu estou resistindo com Deus olhando para trás. Um outro olhar para trás que prejudicou a mulher de Ló e nos prejudica é o olhar da nostalgia. Eu sou uma pessoa nostálgica. Eu sou muito nostálgico. Não parece não, mas eu sou. E quando eu me lembro muito de algumas coisas do passado, às vezes eu fico muito triste, que eu gostaria de voltar àquele tempo, mas não tem como. Mas o olhar nostálgico, quando eu começo a olhar com um olhar nostálgico, isso me impede de olhar para frente, porque as coisas mudam, o mundo muda. Vocês se lembram do povo de Israel, como deu trabalho a Moisés? Qual foi a maior problema que Moisés tinha com aquele povo? Eles ficavam olhando para o Egito. Moisés falava: olha para Canaã, gente. Olha para Canaã. Os camaradas, mas a carne do Egito é melhor do que isso aqui. Mas quem sabe se a gente estivesse lá, não passava o perrengue, não passando aqui. Ah, mas você trouxe a gente para morrer nesse deserto, melhor seria morrer lá. Estão lá com sonhos lá, com a mente lá, com o coração lá. Aí não pode andar para frente. Não pode seguir para frente, não pode prosseguir.
Então, meu irmão, olha aqui. A palavra de Deus está nos dizendo hoje assim, ó, vamos seguir adiante. Vamos para frente. Olhar para trás é perder tempo. Olhar para trás é perder o foco. Olhar para trás é perder a direção. E quem vive olhando para trás tem que ter cuidado, porque o cara pode tropeçar sem perceber. Quem fica olhando muito para trás, sem perceber, pode cair numa vala, pode cair num bueiro, pode tropeçar numa pedra, pode escorregar em alguma coisa. Um dia desse, um tempo atrás aí, um trem atropelou uma estudante aqui em Curitiba. Vocês sabem por que o trem atropelou? A menina estava com fone no ouvido, e ela tão distraída que ela estava, ela quase que atropelou o trem. O trem buzinou, mas a menina não ouviu. Mas não acontece só com fone no ouvido isso. Quando a gente vive na vida olhando muito para trás, isso nos distrai, nos impede que a gente entre para frente. Você anda tão distraído pelo que você está olhando para trás, que se impede você de andar para frente. Mas Paulo não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo diz, eu prossigo, eu vou adiante, eu olho para o que está diante de mim, eu vou em frente. Então, uma coisa fácil. Vocês sabem que eu falei aqui que Paulo está usando aqui uma linguagem de atleta, né? O que acontece com um atleta que está correndo uma corrida? Está lá, vamos supor, você está estudando uma maratona, corrida. Tem umas pessoas que estão olhando aqui, parece que são boas de corrida. Você está lá correndo. Se você olhar para trás, o que pode acontecer? Vamos me ajudando aí. Hein? Pode tropeçar. Isso de vez em quando acontece. Dá até tropeçar no outro atleta. Mas o que? Se você está passando uma corrida e você resolve ficar olhando para trás, o que pode acontecer? Perder a velocidade. Sim ou não? Se você está correndo a 40 km por hora, é bom isso? Né? Renê corre assim? Então, se você, quando olhar para trás, só esse fato de olhar assim, você vai cair para 5, para 10 por hora. Outro que a irmã falou, perde a direção. Teve uma corrida uma vez, eu não sei se foi a São Silvestre, uma outra maratona, que a corredora vinha correndo. Aí ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela errou a linha de chegada. Ela errou a linha de chegada. Agora, no Campeonato Mundial de Atletismo, teve um negócio desse, o camarada foi olhar para trás e o camarada passou aí. Você perde a direção. Então, quem fica muito olhando para trás, perde tempo, perde foco, perde direção, perde velocidade. Então, por isso que Paulo está nos ensinando hoje. Vamos olhar para frente, vamos aprender com as coisas do passado, mas não vamos ficar olhando para trás. Ele disse, esqueça as coisas que eram para trás. E eu gosto de, quando falo isso, presta atenção aqui, eu gosto de dizer sempre, repito isso, esse é um dos meus textos, 2 versículos, é um dos textos meus preferidos da Bíblia, esses 3 versículos. Eu só assim, eu tenho uma preferência muito grande por esses versículos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que a gente tem que esquecer, deixar para trás as coisas boas também, gente. Ele não está falando só de coisa ruim, não. Ele não está dizendo o que a gente tem que deixar para trás. Tem que deixar para trás. Porque se você ficar olhando muito para as coisas boas que fizeram também, você vai perder tempo. Já fez, faz melhor. Se você ficar olhando para trás também para as coisas boas que você fez, está arriscado você ficar arrogante. Está arriscado você achar que já fez demais. Está arriscado você vai perder tempo. Não. Esquece o que ficou para trás e olha para frente e vai embora. Você foi bom para caramba até agora, vai ser melhor ainda se olhar para frente.
Se olhar para trás, não vai superar aquilo que você já fez para Deus, ou a vida que você tem com Deus, ou o seu relacionamento com Deus. Amém? Último ponto que eu quero destacar com vocês aqui é a outra atitude que Paulo tem. Ele diz: prossigo. Ele esquece. Qual é a segunda? Prossigo. Prosseguir dá a ideia de futuro, não é? Prossigo. Então eu estou dizendo aqui para seguir em frente, primeiro, você tem que saber o que você quer, para onde você está indo, que caminhada é essa que você está. E no caso de Paulo, é a caminhada da maturidade, do crescimento, do ser cada vez mais parecido com Cristo. Segundo, é necessário nessa caminhada não perder tempo, não ficar olhando para trás. Terceiro, para seguir em frente não pode temer o futuro. Ele prossigo para lá, não pode temer o futuro. Meus irmãos, quem aqui conhece o futuro, diga: eu conheço. Ainda bem que seu netinho não está aí, né, seu Zezinho? Se ele falar, eu conheço, ele repete aqui o que eu falo. Ele falaria, eu conheço. Ele repete, eu falo amém, ele fala amém, né? Então, Paulo está falando de uma atitude com relação ao futuro, meus irmãos. Prossigo para o alvo e prossigo para ganhar o prêmio. Não vai com medo para o futuro, não, ele vai resoluto. Não precisamos temer o futuro. Deus está conosco. Paulo, ele tinha fé no futuro glorioso que Deus tinha para ele. Paulo tinha fé no futuro, por ter fé no futuro, não ficava concentrado no passado. Esse é o problema. Muitas pessoas que ficam muito concentradas no passado, o problema é que elas não têm fé no futuro, ou têm medo do futuro, e por isso se concentram no passado. É mais cômodo. É mais cômodo você se concentrar no passado do que investir no futuro. Mas para seguir em frente, não pode ter medo do futuro, não é? Assim com Paulo, o presente dele era um presente valioso. Gente, a cultura que esse homem tinha, a filosofia de Paulo é tese de faculdade. A filosofia de Paulo é trabalho de doutorado em faculdade de filosofia. Paulo era um cara que era um tremendo baita de um filósofo. Poucas pessoas no mundo de Paulo tinham a cultura que ele possuía. Mas Paulo, o que ele disse para ele? O que ele disse que isso era para ele com relação ao futuro? Com relação ao futuro, o que isso representava para ele? Estevão. Às vezes as coisas do futuro são tão valiosas para a gente, no presente, que a gente fica acomodado ou com medo de investir no futuro. Paulo disse, no presente, no passado, tudo que eu conquistei em razão do futuro que me espera. Ele não está desfazendo, não. Ele está dizendo que em razão do futuro que me espera, essas coisas vão se ter. Então, meus irmãos, temos que avançar, não tendo medo do futuro. Nós temos que olhar para frente, continuar lutando, batalhando, crescendo. Olha bem para mim. Sabe qual é o outro tipo de pessoa que tem medo do futuro? É quem não está aberto para o que Deus quer fazer em você e através de você. Às vezes, ter medo do futuro está nisso aqui. A pessoa tem medo do que Deus vai fazer nela e através dela. Para fazer isso que Deus quer, eu vou ter que tomar tantas coisas, atitudes diferentes na minha vida. Eu vou ter que mudar meu estilo de vida. Eu vou ter que mudar minha filosofia de vida. Eu vou ter isso, eu vou aquilo. Não está aberto para que Deus realize algo em você e através de você. Então eu queria dizer isso aqui é o Paulo,
Paulo era uma pessoa totalmente aberta para o que Deus queria fazer nele e através dele. Por isso que ele diz: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Ele está dizendo: Cristo é o meu alvo supremo. Sigo em frente, caminho em frente, enfrentando desafios, enfrentando obstáculos, ultrapassando barreiras, construindo o meu futuro de acordo com a vontade de Deus, me relacionando com Ele. Tem um cântico que um grupo canta, um grupo que diz assim: não temo o futuro, pois tu estás comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. É um cântico de um grupo que eu tenho um CD, gosto muito de ver, não sei o nome não, do grupo não, mas ele tem um hino deles que fala isso: não temo o futuro, pois tu estás comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Então, irmãos, o que a Bíblia diz? O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a sua entrada e a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Paulo era determinado, prossigo, não deixava que nada o desviasse, nada, prossigo para o. Sigamos em frente, irmãos. Chegamos até final de 2013. Vou repetir, não sei como foi para você. Se foi maravilhoso, siga em frente. Se não foi maravilhoso, siga em frente também. Mas siga em frente com a direção, dizendo: olha, para onde eu vou, essa corrida que eu estou, o meu alvo é Jesus. Eu vou olhar para Ele. Eu quero me parecer com Ele. Eu quero estar cada vez mais próximo dEle. Eu quero andar com Ele. Caminhando, seguindo. Segundo, não deixa nada te distrair dessa caminhada. Não deixa nada segurar você. Se você começa a olhar para trás, olhar para o lado, as coisas te distraem. Olhar para o lado e olhar para trás pode desviar da rota. Olhar para o lado, olhar para trás pode desviar da direção, pode tirar você da direção. Caminhe olhando para frente, deixe o que ficou para trás e olhe para frente. Aprenda com o que ficou para trás para prosseguir melhor ainda. Quem não aprende com o passado é uma tolice danada que está fazendo. Quando você aprende com o passado, você corre melhor no futuro. Aprende com o passado e caminhe melhor o futuro olhando para frente. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do desconhecido. 2014 é um desconhecido. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer com você em 2014. Eu tive um sobrinho que morreu uns 3 anos atrás, vocês acompanharam aqui, lá no Rio, né? Morreu esse sobrinho. Ele morreu, creio que em 2010 ou 2011, com 34 anos. Ele fez, e um outro sobrinho meu, muito amigo dele, é aquele que hoje é missionário na Itália, e era naquele ano seguinte, 2011, meu sobrinho para a Itália. E esse meu sobrinho que faleceu, disse assim: não, vamos reunir a família toda lá na região dos Lagos, em Cabo Frio. Vamos reunir a família toda lá para a gente fazer a despedida do Juninho, que é o missionário. E fomos para lá fazer a despedida do meu sobrinho que ia para a Itália. E esse sobrinho que organizou a despedida do meu outro sobrinho, na verdade não organizou a despedida do meu sobrinho, organizou a despedida dele. E naquele ano ele morreu. É um desconhecido. Ele organizou, na verdade, nós já estávamos aqui em Curitiba, ele ligou e disse: eu faço questão, tio, vocês têm que vir. Vocês têm que vir para cá que nós vamos despedir do Juninho. Mal sabia ele que nós estamos lá, toda a família, para se despedir, na verdade, de quem? Dele. É um desconhecido.
mas é um desconhecido que nós não precisamos temer. Com Deus é com Paulo, prossigo. Paulo disse, não vou ter medo, não, eu vou prosseguir, não vou deixar que nada me detenha, eu vou caminhando e crescendo. Mas não temer só é possível para quem tem Deus na vida, para quem Deus já é o Senhor da vida, para quem caminha com Deus, não precisa ter medo do futuro. Quem caminha com Deus, quem já é de Deus, quem já entregou a vida a Deus, não precisa nem temer a morte, porque a Bíblia diz que aquele que crê em Deus tem a vida eterna no céu. Então, se você está aqui hoje e você quer ter um futuro certo, a única coisa que você pode fazer é entregar sua vida a Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, é ter Jesus na nossa vida, porque Deus está conosco e Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Estar caminhando com Deus é a única garantia de um futuro certo, de um futuro aqui e na eternidade. Porque se eu caminho com Deus aqui, procuro viver uma vida que agrada a Deus, o que a Bíblia diz? Tudo que Deus permitir que aconteça será para o meu bem. Tem um hino que diz, temos por lutas passadas, lutas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, tudo nos tem sustentado. Aí como é que é o coro? Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder e ao Deus nos guardará. Vem Deus a promover o mal. Vamos, irmãos, vamos cantar em pé então agora. Vamos cantar o primeiro e o último estrofe desse hino. Podemos, pastor Mário? Deus abençoe a todos. Recebam essa palavra de Deus no seu coração, e vamos entrar 2014 com essa decisão. Vamos seguir em frente, amém? Amém? Vamos seguir em frente. Seguindo em frente, Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Olha, meu irmão, minha irmã, olha para mim. Não importa se você tem 90 anos ou se você tem 3 aninhos aqui, Deus conta com todos nós, para nós seguirmos em frente, mas para a nossa igreja também seguir em frente, amém? Vamos louvar a Deus. Temos lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos perdão, segurança e consolação. Tudo nos tem garantido.
Já agradecemos por 2013. Agora é um momento muito importante, muito solene, muito especial. Vamos nos colocar de joelhos. Todos que puderem, se você puder se colocar de joelho agora, vamos de joelhos orar a Deus por 2014. Ore a Deus por sua vida pessoal. Coloque diante de Deus. Mas nunca esqueça que Deus te convida nessa noite para você em 2014 seguir em frente de uma vida com Ele, de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. Peça a Deus por você, pela sua família, por tudo que você aqui nessa noite precisa colocar diante de Deus. De joelhos. Vamos ter um momento de oração, orando ao Senhor, clamando por um ano abençoado, clamando por um ano de conquistas em Cristo, clamando por um ano de muitas conversões a Cristo, de muitas conquistas em Cristo, de muitas realizações, de saúde, de paz, de esperança, de muitas alegrias. Clame ao Senhor na presença dEle prostrado.